Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria. Hoje nós vamos analisar o conteúdo programático do concurso do Banco do Brasil, Banca Sesgran Rio. Então, eu estou aqui mais uma vez com o edital aberto para exemplificar cada tópico que será cobrado no conteúdo de língua portuguesa. Quando nós olhamos assim, à primeira vista, parece que o conteúdo é pequeno, mas é um ledo engano, porque nós temos aqui assuntos que são por demais grandiosos assim e importantes. Se você já tem uma boa base de língua portuguesa, eu recomendo fazer uma revisão através de questões, exatamente por ser um conteúdo um pouco mais enxuto. Entretanto, se você está começando agora o seu ensino, né, a sua aprendizagem de língua portuguesa, é importante que você se atente a alguns tópicos, algumas informações que eu vou passar na aula de hoje. Então, eu tenho aqui língua portuguesa. O primeiro tópico, compreensão de texto. Né? Compreensão de texto está presente em todo e qualquer concurso que cobre língua portuguesa, exatamente por causa da sua importância. Né? Nós sabemos que não adianta você ter um conhecimento aprofundado de gramática e não ter capacidade de entender textos, até porque no seu dia a dia, dentro do Banco do Brasil, com certeza você precisa ter uma leitura apurada, atenta. E observem que aqui eles falaram compreensão de textos, mas eu queria ir um pouco mais além, porque às vezes o conteúdo programático vem assim, compreensão e interpretação textual. Compreender é a parte mais tranquilinha, que são aqueles elementos que estão explícitos no texto, que estão claros, estão visíveis. Interpretação já diz respeito àqueles assuntos que cobram um pouco mais da sua atenção. Você precisa inferir, que você precisa ser capaz de ler esses elementos mais implícitos, mais escondidos no texto. Né? Então, eles colocaram aqui de uma forma generalizada, mas eu acredito que eles quiseram abarcar os dois conceitos, de compreensão e interpretação textual. Ainda assim, eu acho importante falar. Não tem macete para aprender compreensão textual. Eu posso dar algumas dicas, obviamente, mas eu não posso ensinar você um macete geral. Então, é importante que você treine. Isso aqui é com muito treino, muita leitura. Depois nós temos aqui ortografia oficial. Nós sabemos que recentemente, aí, né, nos 2009 para cá, na verdade, o novo acordo ortográfico ele foi sendo adiado por vários e vários anos, mas desde 2009 está todo mundo sabendo que a ortografia sofreu alteração. E essa ortografia que sofreu alteração é a que é cobrada no concurso público. E é claro que eu tenho alunos de 10 anos, de 11, 12 anos, que para eles só existe essa nova. Então, para eles é muito mais tranquilo, porque eles estão aprendendo já a nova ortografia. Agora, para nós, um pouco mais velhos, que lá na escola aprendemos a ortografia antiga, ter que desaprender um assunto e aprender novamente dá um pouquinho de trabalho. O que não quer dizer que você vai desistir. Então, é realmente sentar, ler o documento, né? O documento da ortografia oficial está disponível, tem alguns resumos, alguns detalhes importantes, não é tudo que cai, geralmente cai a parte de hífen, de acentuação de algumas palavras. A modificação foi pequena quando comparada com a língua portuguesa em Portugal, né? Então a mudança lá foi gigantesca, aqui foi quase mínima. Ainda assim, esse mínimo é o que cai em prova, que é o que confunde, né? Porque nós sabemos que tem palavras que perderam o hífen, outras permanecem no hífen. Então é importante, não pode desprezar. A ortografia é fácil. Gente, não pode desprezar o conteúdo de ortografia, tá? Tem que prestar atenção, tem que estudar com atenção, tem que fazer exercício, não desprezem os assuntos, mesmo que você já tenha um certo domínio, né? Não há nada que não possa ficar melhor, né? Então, por mais que você conheça sobre um assunto, tenha a humildade de fazer questão, de trabalhar, de fazer revisão, de fazer resumo, porque tudo isso auxilia e vai ser uma questão que vai definir quem vai ser aprovado ou não. Depois nós temos aqui classe e emprego de palavras. Gente, aqui está falando basicamente de duas áreas. A primeira área que eles estão falando aqui é a área de classificação das palavras. Vamos pensar aqui na gramática. Eu sempre gosto de falar desse assunto. A gramática normativa, que é essa gramática cobrada em concursos, em vestibulares, ensinada na escola, ela subdivide-se, em geral, em 5 áreas. Nós temos
fonética ou fonologia, que estuda o som, morfologia, que estuda a palavra, sintaxe, que estuda a oração. Nós temos a semântica, que estuda a significação das palavras, e temos a estilística, que trabalha com a parte de versificação, rima, que é a parte mais de literatura. O que cai em concurso? Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. Aqui, quando eles falam classe e emprego de palavras, você vai encaixar em morfologia. Morfologia é o estudo das palavras em quesito de estrutura, formação e classificação. Então, quando fala classificação, você vai lembrar de artigo, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, numeral e assim sucessivamente. Nós temos 10 classes de palavras, tá? Então, é preciso estudar todas elas. E eu queria chamar a atenção aqui para aquelas que mais aparecem, geralmente, que é pronome, conjunção, verbo, advérbio, né? São classes que são um pouco mais complexas, principalmente pronome, que tem várias classificações dentro do pronome. Você tem pronome pessoal, pronome possessivo, indefinido. Então, é muito importante prestar atenção às classes de palavras. Tem que fazer uma revisão desse assunto. Classe e emprego de palavras, porque muitas vezes eles podem pedir para vocês fazerem substituição dentro do texto. Então, eles vão colocar, a palavra porém é uma conjunção. Conjunção é uma classe de palavras. Você pode substituir conjunção por qual outra palavra, sem perder essa conjunção porém, por outra palavra, de maneira que não perca o sentido, que não haja perda de sentido. Aí você precisa ficar esperto, tem que lembrar o que é conjunção, tem que lembrar que porém é uma conjunção adversativa, né, coordenada adversativa, e você pode substituir por mas, por no entanto, por contudo, então tem que tomar muito cuidado. Bom, depois nós temos aqui emprego do acento indicativo de crase. Crase é o assunto que você verá depois do tópico 5. Não se engane, eles colocaram aqui o 4, depois o 5 é sintaxe da oração e do período. Eu recomendo você estudar primeiro sintaxe da oração e do período para depois estudar emprego do acento indicativo de crase. Você só tem como entender crase se você souber transitividade verbal. Não existe você construir uma casa a partir do telhado. Né, o método que eu conheço, não sou engenheira, não sou nada, mas o pouco que eu acompanho aí, né, os vizinhos, as ruas e tudo mais, o pessoal constrói pela base. Né? Primeiro a base, depois que vai subindo as paredes, depois você coloca o telhado. Então não adianta querer acelerar, já pular para a crase logo, sem saber transitividade, sem entender nada disso. Então tem que pegar o assunto de sintaxe, lembra que eu falei aqui das áreas da gramática? Eu falei fonologia, morfologia, sintaxe. A sintaxe estuda a oração. Por isso que fala aqui, sintaxe da oração e do período. Né? Porque da oração é muito tranquilo. Você vai estudar em período simples, né? Vai estudar sujeito, predicado, transitividade verbal. Aí sim você chega em crase. Então, cuidado. Sintaxe do período, gente, porque o período é uma oração que tem, é uma frase que tem um verbo. Então, período e oração são sinônimos. Só que quando eles colocam assim de maneira separada, quer dizer o quê? Que esse período aqui é o período, geralmente, o período composto, porque o período composto ele pode ter classificações. Ele pode ser por coordenação ou por subordinação. E se ele for por subordinação, ele ainda tem 3 classificações. Então, assim, é importante você prestar atenção, porque eles colocam dessa maneira, fica parecendo que é um tópico miudinho, mas é um tópico que precisa de atenção. Né? Então, é melhor você pecar pelo excesso. Comece pela base. Não tenha preguiça. Eu sei que a prova é em abril, falta pouco tempo, mas dá para estudar sim todos os tópicos de maneira objetiva, sem perder tempo, obviamente, porque né, também não dá para perder tempo, e ao mesmo tempo fazendo muito exercício. Estudou um tópico, faz 10 questões, mais 10 questões. No final, né, você vai ter feito várias questões. E eu vou fazer uma nova aula sobre exatamente o que cai na prova da SESC Gran Rio, quais são os assuntos de língua portuguesa que mais caem. Então, eu tenho um gráfico, né, e eu vou apresentar esse gráfico numa aula posterior, para que vocês possam ter essa noção do que é preciso focar. Vamos supor que não deu tempo de ver tudo. Qual que é a solução? Focar no que cai mais. Né? Então, tem que ter o plano B. O plano B é esse. Meu Deus, não tem como ver tudo, o que eu faço? Não é desesperar. Não é somente o conteúdo de língua portuguesa. Pega os outros conteúdos, vê o que está caindo mais e foca naquilo. Né? E torce para realmente eles seguirem o que eles fazem, né? Sempre. Depois nós temos aqui emprego dos sinais de pontuação.
Saber utilizar vírgula, ponto final, exclamação, interrogação. E não se esqueçam daqueles pontos que são esquecidos pelos candidatos, que é aspas, travessão, né? Muito cuidado, porque eles caem demais. Principalmente aspas e travessão tá caindo demais, gente. Então, Ana, mas é fácil, mas cai. Você precisa compreender adequadamente esse conteúdo. Geralmente esse conteúdo aparece dentro do texto, eles pegam uma frase lá, recortam e pedem para você identificar se naquele local onde está a vírgula poderia ser colocado o travessão, por exemplo. Tá? A travessão geralmente está sendo cobrado muito nesse sentido de colocar no lugar da vírgula. E pode, é permitido. Bom, depois nós temos aqui concordância verbal e nominal. Só voltando aqui. Desde que essa vírgula esteja especificando algum termo, tá? Quando você tem duas vírgulas e um termo ali no meio dessas duas vírgulas, aí você pode utilizar os parênteses, senão fica confuso. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal também é um assunto que está, desaba em concurso, junto com regência, né? Então, primeiro você vê concordância nominal, depois concordância verbal. Regência nominal, depois regência verbal. É o que eu aconselho. Eu prefiro sim que você parta do simples e depois vai para o mais difícil. É o que eu acho, tá? Concordância tem muito a ver com a questão dos plurais das palavras, então aqui atenção especial na concordância nominal para a questão dos adjetivos, né? Quando você tem ali dois substantivos e um adjetivo, esse adjetivo vai concordar com qual substantivo? Olha aqui o conteúdo de classe e emprego de palavras, o conteúdo 3 sendo cobrado aqui no 7. Você precisa ter a base do 3 para fazer o 7. Tá vendo como é que língua portuguesa é base? Então é melhor você perder tempo, entre aspas, né? Fazendo um bom estudo e depois só ficar fazendo revisão, do que você começar já querer logo ir para tópicos mais avançados e não ter a base. Então, como é que você vai para concordância verbal e nominal? E esquece de classe e emprego de palavras, sendo que lá você precisa saber o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é numeral, para você fazer a concordância, né? Então, tem que tomar cuidado. Regência verbal e nominal vai pedir conteúdo, principalmente aqui em regência verbal, transitividade verbal. Mais uma vez, se você fez um bom estudo do tópico 5, o 8 está tranquilo, né? Então, nós temos aqui regência verbal, você precisa compreender transitividade. Quando você chega em regência verbal, você já consegue matar crase, porque você já está com conteúdo de transitividade. Então, não tem como, gente, atropelar as coisas, né? Por último, e não menos importante, você tem aqui um assunto também queridinho das bancas, no geral, não somente da SES Gran Rio, que é o conteúdo de colocação dos pronomes oblíquos átonos, próclise, mesóclise e ênclise. Eu achei bonitinho que eles até colocaram, né? Tem lugar que nem coloca a classificaçãozinha, mas eles colocaram aqui. Pode aparecer como proclítico, mesoclítico, enclítico, é a mesma coisa. Palavra difícil para falar coisa simples. Os pronomes oblíquos, pronome lembra classe de palavras, o que eu falei? Tem que ter o conteúdo 3 para chegar no 9. Como é que você chega no 9? Vai trabalhar pronome oblíquo. O que é oblíquo, Ana? O que é átono? Átono é fraco, é o contrário de tônico. Oblíquo é aquilo que tem função de objeto. Oblíquo, objeto. Então, eu sempre brinco assim, ob. Então, são coisinhas importantes que, se você tem um bom conteúdo um bom estudo do conteúdo 3 aqui, você consegue matar o 9. Agora, não adianta querer pular etapas, tá? Basicamente, gente, se o pronome vem antes do verbo, próclise, depois ênclise, no meio, mesóclise, até ajuda, mesóclise, meio, né? Próclise lembra pré, né? Próclise, pré, aquilo que vem antes. Aqui o verbo é essencial. Então, você precisa localizar o verbo e saber localizar o pronome em relação a esse verbo. E, obviamente, tem algumas regras que você precisa compreender, né? Porque a tendência é que o pronome ele esteja após o verbo. Se ele estiver antes, é porque teve uma palavra atrativa, alguma coisa que o atraiu para aquele local. Então, você precisa descobrir qual palavra que foi essa, justificar, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. O conteúdo aqui são 9 tópicos dentro de língua portuguesa, conhecimento básico para o cargo de agente de tecnologia e agente comercial, né? A matéria é a mesma, essa matéria de conhecimento básico é a mesma para os dois cargos. A diferenciação vai ser em conhecimento específico, obviamente, né? Tecnologia vai puxar mais para o TI, agente comercial vai pedir vendas e negociação, que é a parte básica que a pessoa vai fazer ali no banco, que é vender coisas, né? Atender e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo, me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar aqui no Instagram na descrição do vídeo. Se tiver alguma questão, alguma coisa que vocês queiram
pontuar, eu estou aqui aberta para diálogo, para conversar com vocês, principalmente lá no Instagram, que fica mais fácil, né? Nem sempre eu consigo entrar aqui no canal, eu entro mais para postar e para ver um ou outro comentário. E é isso, gente, muito obrigada, um abraço, nós estamos aí, né, às vésperas do ano novo, praticamente, um ótimo ano novo, muito estudo, muita dedicação, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar na prova, tá? Um abraço.